Olá, você que se liga na Web Rádio Esperança Alvorada. São exatamente 18 horas 3 minutos na capital amazonense. 18 horas 3 minutos. Isso quer dizer que o sábado chegou. Então vamos abrir a nossa Bíblia, vamos pedir ao Papai do Céu a intervenção divina para que ele venha conosco estar aqui neste programa agora. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossas frontes e nesse momento vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma semana que se foi. Muito obrigado também, Senhor, pelo teu 7º dia, que é o sábado, que estamos adentrando nesse momento. Algumas partes do Brasil já entrou. Feliz sábado para todos eles, Senhor. Abençoe-os para que possam, assim, deleitar-se no teu santo dia. Te pedimos a tua proteção, uma porção dobrada do Espírito Santo, para que falemos aqui só aquilo que te agrade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A Igreja Adventista do 7º dia de Alvorada 1, nos 2 últimos meses, sofreu perdas irreparáveis. Mas o que vamos falar aqui é sobre a descendência dessas pessoas que dormiram no Senhor. Nós vamos falar sobre o que realmente importa, aquilo que você faz, aquilo que você deixa para o seu filho. Às vezes você é de uma família humilde, não tem valores monetários algum para deixar para a sua descendência. Mas não é disso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar da questão moral, da questão espiritual, da verdadeira recompensa da sua vida, a salvação dos seus descendentes. Porque Deus diz lá na Bíblia que a salvação individual, mas você é responsável, é o sacerdote da sua casa. E nesse momento eu me refiro a você pai, a você mãe que não tem o seu marido em casa. Portanto, vamos abrir a palavra de Deus, mas antes eu vou fazer umas considerações. Eu vou falar para você, por exemplo, que o papel dos pais é um dos mais complicados que vamos aprender ao longo da vida. Posto que ter um filho implica, entre muitas coisas, uma felicidade extrema. E eu estou sentindo essa felicidade pela 2ª vez. E um esforço constante para a sua educação e o seu crescimento como pessoa. Como pai ou mãe, sua figura provavelmente será o maior exemplo. O maior ponto de referência que seu filho irá ter na vida. A maioria das crianças ouvem o que dizem a elas. Algumas, inclusive, fazem o que é dito. Mas todas as crianças fazem o que os adultos fazem. Não se engane. O seu filho te observa 24 horas por dia. É fato que aprendemos que conforme cresce, seu filho escolherá, conscientemente ou não, imitar suas condutas. E isso poderá até mesmo fazê-lo de forma consciente de alguns comportamentos que não sabia que tinha, mas que em algum momento são refletidos pelas crianças. Ser pai é ser exemplo, até que seu filho possa ter a consciência suficiente para moldar seus próprios padrões de vida. E eu estou falando para você, querido, que nesse momento se pergunta por que o meu filho está enveredando por certos caminhos. Por que o meu filho hoje é melhor do que eu? Os especialistas dizem que os anos da infância e da adolescência são decisivos, pois ambas trazem muitos desafios, tanto para a vida das crianças como para a de seus pais. Isso se dá porque são etapas da vida em que a pessoa começa a inserir-se em uma família, a conhecer costumes e culturas específicas e a forjar o que podem ser seus futuros valores e princípios. Por essas razões, a disciplina, veja bem, a disciplina, não estou falando de arrogância, não estou falando de violência, eu estou falando da disciplina e a genética que seu filho possui são tão importantes nesse momento. Afinal, a educação vem dos pais, do meio em que vivem, dos amigos e mais adiante a criança irá aprender também como o ambiente de suas escolas e também com os seus professores. Portanto, é muito delicado também a escolha de uma escola para os seus filhos. É muito delicado o ambiente em que ele vive.
Portanto, essas considerações, essa introdução é muito importante para que você saiba que o assunto educar filho, o legado que você vai dizer, depende muito mais de você do que o dele mesmo. O que seu filho realmente vai valorizar nos círculos sociais é o que ele puder enxergar a partir dos exemplos observados. Os conselhos dados pelos pais devem ser sempre condizentes com os atos que praticam. E agora eu vou abrir a minha Bíblia, já está marcado aqui. Eu peço que você vá lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. 2 segundos para você achar. Deuteronômio 6, versículo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno, têm de estar sobre o teu coração, e tens de inculcá-las a teu filho, e tens de falar delas sentado na tua casa e andando pela estrada, e ao deitar-te e ao levantar-te. Portanto, a palavra do Senhor diz, que não há momento apropriado para falar de Deus. O momento apropriado para falar de Deus é o momento que você está com seu filho. Às vezes você está numa partida de futebol, você está indo ao shopping com seu filho, e você se dá conta que aquele é o momento de dar o exemplo. Às vezes você trabalha 8, 12, 16 horas por dia e não tem tempo de fazê-lo em casa. Mas às vezes você tem, principalmente nas grandes cidades, um tempo enorme dentro de um carro, dentro de um coletivo, dentro de um trem, você que sair do outro lado do país, para falar com o seu filho. Quantas vezes você para no dia para falar com o seu filho? Quantas vezes você leva o seu filho na sua igreja? Quantas vezes você pergunta se seu filho já orou? Quantas vezes você ora, mesmo sabendo que seu filho não quer orar? Quantas vezes você pega a Bíblia para mostrar um versículo para o seu filho durante o dia? Querido, nós temos 24 horas. A palavra pede que você dedique apenas alguns minutos a seu filho. De acordo com esses versículos, os pais eram incentivados a ter o costume de passar tempo com os filhos. A palavra convence, mas o exemplo sempre arrasta multidões. Nós temos líderes evangélicos, líderes mundiais, que são seguidos por suas ações, não só apenas por suas palavras. Você já percebeu? Estou falando agora a você aqui do Facebook, você que está comigo no Facebook, você que está comigo através da internet, você que acompanha a minha página, quem quiser acompanhar, é Alessandro Tomás Valente. É a página que, inclusive, eu compartilho com a minha esposa, porque eu acho que isso que é o certo. Marido e mulher não podem se dividir nem sequer na internet, porque uma carne são perante Deus. E assim, para toda a sociedade o serão. Se você me segue, você vê que, se você segue uma rede social, vamos falar do Facebook, eu tenho mais de 1.100 pessoas me seguindo. Eu quero saber, eu noto que de 100% do conteúdo da internet, apenas 10% é voltado para o Evangelho de Deus. E apenas menos de 10% aproveitam, curtem aquilo que se fala de Deus. Eu tenho 1.100 e tarará pessoas no meu círculo de amizade. As pessoas que pedem que eu os adicione. As pessoas que seguem a Web Rádio também. A Web Rádio só tem 253 pessoas que curtiram a sua fanpage. A Web Rádio tem um grupo do WhatsApp edificante que fala da palavra de Deus diuturnamente, onde você pode pedir para incluir o seu filho, inclusive. As pessoas entram e saem. Entram e saem. As curtidas das orações que eu posto, que às vezes eu tiro de um livro, às vezes eu mesmo faço, às vezes os membros do grupo do WhatsApp da Web Rádio Esperança Alvorada me permitem que eu compartilhe com você. Apenas 10, 15 pessoas curtem. Ao contrário de que quando é uma fofoca, é uma mentira, é um fuxico, é um escândalo da TV, centenas de milhares de pessoas
acompanham esta mesma notícia. Portanto, há de se refletir o que nós estamos passando para os nossos filhos. Há de se refletir qual é o legado que estamos deixando para a nossa juventude. O mundo está caminhando para uma guerra. Os Estados Unidos, recentemente, ontem, bombardeou a Síria, depois que a Síria matou o seu próprio povo com armas biológicas, de forma traiçoeira. Você acompanha nas mídias, você acompanha até mesmo aqui no Facebook as pessoas morrendo, sufocadas por conta do veneno jogado. Quanto tempo você tira para o seu filho? Quanto tempo você dá para sua mãe? Filho, agora estou falando com você. Você que sabe a verdade, você desbravador que sabe a verdade. Quanto tempo você fala para o seu pai e para sua mãe da palavra de Deus? A primeira lição que tiramos desse verso é a seguinte: reserve tempo para a sua família. Quantas vezes eu já perguntei aqui, durante o dia ou até mesmo na semana, você tira para conversar com seu filho? Muitos pais, querido irmão, exageram na hora de conversar, falando mais que ouvindo. Eu te aconselho a ouvir muito mais do que falar. Ouça com calma. Evite ir logo criticando o seu filho, pois para ter uma boa comunicação com os nossos filhos, com os nossos jovens, precisamos ser bons ouvintes. As crianças falam, gostam de se comunicar. Precisamos desenvolver a habilidade de ouvir sem perder a calma, pois a princípio é isso que eles pensam que vai acontecer. Agindo desta forma, dificilmente eles se abrirão com você. Eu tenho a minha filha, já vai fazer 14 anos esse ano. Eu nunca bati e nunca precisei agir com violência com a minha filha. E vocês sabem, eu nunca fui evangélico, eu nem sempre fui evangélico. Muito pelo contrário, eu já fui ateu. Mas eu entendo que o diálogo tem que vir em primeiro lugar. Agindo desta forma, dificilmente eles se abrirão com você. A introdução da palavra de Deus em seu seio familiar começa por você. A sabedoria adquirida com a convivência bíblica vai te ensinar a encontrar na palavra de Deus as fontes de que precisa para falar e agir para os seus filhos. Você diz que não existe manual para se educar um filho. Eu digo para você que existe. Aliás, existe manual para tudo. Se você for ler a Bíblia, você tem lições para a família, para a sua vida conjugal, para o português, para a matemática, para a química e para a biologia. Você encontra resposta na Bíblia para tudo, meu querido, inclusive para a educação do seu livro. Lá no livro de Tiago, eu peço que você abra agora, no livro de Tiago 1,19, 2 segundos para você encontrar, diz o seguinte: todo homem tem de ser rápido no ouvir, vagaroso no falar, vagaroso no furor. Pais que seguem esse princípio bíblico têm uma comunicação melhor com seus filhos. Portanto, querido, o moral da história, melhore a sua comunicação. Saiba ouvir muito mais do que falar. Os pais têm a obrigação de serem disciplinados concernente à educação de seus filhos, pois a autodisciplina vai mostrar que você se preocupa de verdade com o bem-estar deles. Isso terá benefícios a longo prazo. A disciplina inclui, inclusive, conselho, correção, que não pode ser relaxada. Educação e castigo, quando for necessário. Porém, nenhuma disciplina funciona sem a valorização das virtudes das crianças. Aquela virtude que você quer no seu filho, você tem que mostrar em você. No livro de Provérbios 25:11, 2 segundos para você achar. Livro de Provérbios 25:11 diz o seguinte: como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo para ela. Portanto, antes de abrir uma palavra, peça sabedoria a Deus, peça que Ele fale por você. Não fale por você, não coloque a sua opinião na Bíblia. Peça que Deus a interprete para você, que fale com você no seu coração.
Os elogios ajudam os filhos a cultivar boas qualidades. Quando aproveitamos a oportunidade de elogiá-los, isso os ajuda a ser mais confiantes e os motiva a não desistirem de fazer o que é correto. Portanto, queridos, lá em Colossenses 3:21, finalizando a nossa palestra, no final, diz o seguinte: tem pais que sentem prazer em irritar os filhos, sentem prazer em desafiá-los, sentem prazer em colocá-los à prova, mas a palavra de Deus que reprova essa atitude. Lá em Colossenses 3:21 diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. O amor e o respeito mútuo entre pai, filho e mãe. Estou falando agora dos pais, de pai e mãe. O amor e o respeito mútuo entre pai e mãe é muito importante. O modo como os pais se tratam, sem dúvida, afetam os filhos. Um grupo de especialistas no desenvolvimento infantil comentou: uma das melhores coisas que um pai pode fazer pelos seus filhos é respeitar a mãe deles. Nós temos exemplos, inclusive, no nosso seio social. Nós temos exemplo na Web Rádio Esperança Alvorada, lá no nosso grupo, de que pai não trata a mãe como gostaria que tratasse a sua filha. Está entendendo? Porque às vezes a gente se irrita como os outros tratam os nossos filhos, mas não sabemos tratar com respeito e dignidade a nossa própria esposa. Aquela que decidiu junto com você criar uma família. Aquela que decidiu com você a dividir o resto da sua vida. Um pai e uma mãe que se respeitam e deixam isso claro para os filhos, proporcionam um ambiente seguro para eles. Em Efésios, para terminar, diz o seguinte: maridos, continuai a amar as vossas esposas. Cada um de vós, individualmente, ame a sua esposa como a si próprio. Como eu disse para vocês, a Igreja Adventista do Sétimo Dia perdeu durante os 2 últimos anos 5 membros que vão deixar muita saudade. Nós perdemos jovens, nós perdemos pessoas da velha guarda, nós perdemos pioneiros. Mas nessa semana, e depois desse vídeo, depois que acabar esse vídeo, talvez amanhã, eu convido você, desbravador, a acompanhar o nosso vídeo no YouTube, que nós vamos fazer um final especial para você. Eu quero dedicar este programa à família do Johnny Tinoco, um homem que se dedicou à igreja de forma esplendorosa. Ele cuidava dos jovens através da sua liderança nos desbravadores. Ele cuidava da cozinha quando tínhamos acampamentos. Ele era responsável pelos portais da nossa igreja, várias vezes campeão. Ele era amigo, ele era cantor. Ele era querido. Eu vou colocar para vocês que estão no YouTube, agora me ouvindo, as imagens com as quais eu me despeço de vocês agora. Eu peço desculpa a você do Facebook, mas o exemplo de legado que este senhor deixou me proporcionou fazer esse texto para vocês. O legado que você deixa é o seu exemplo. Se você é um grande seguidor de Deus, o teu filho será um grande seguidor de Deus. Não terás problemas com ele. Nós temos vários exemplos na igreja de líderes que têm seus filhos se destacando na sociedade, inclusive. Isso extrapola o bairrismo de igrejas. Eu quero te dizer, querido, que a palavra de Deus diz para cuidar da nossa família. A palavra de Deus diz
para amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. A palavra diz, vou repetir mais uma vez, lá em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra falada no centro, na hora certa para ela. Portanto, eu espero que você tenha entendido que o seu exemplo é determinante para o início da salvação dos seus filhos. Vamos orar. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Te agradecemos por este sábado, te agradecemos pela semana, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Sabemos que tem pessoas que estão agradecendo porque nós estamos simplesmente atravessando o mar que Moisés abriu. Senhor, nos ajude a fugir do faraó. Senhor, nos ajude a chegar do outro lado, como o Senhor fez com o povo de Moisés. Nós estamos naquela carreata também. Te pedimos a tua proteção divina a todos que estão ouvindo esta programação e que estão assistindo nesse momento. Eu te peço pela minha família, Senhor, representando todas as famílias dos ouvintes e espectadores da Web Rádio Esperança Alvorada. Eu te peço, na verdade eu te agradeço, muito mais que te peço, pelas bênçãos recebidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lançamento agora, Ana Paula Vignotti, Confiar. Daqui a pouco eu volto. Para você que ficou ligado comigo no Facebook, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado mesmo. Quero te convidar a depois se inscrever no nosso canal lá no YouTube, porque este vídeo terá um final diferente. Este programa todo será dedicado à família do nosso irmão Johnny Tinoco. Tchau, gente, e até o próximo programa. Good.